Você já tentou fugir de Deus? Talvez não embarcando em um navio para Tarsis, como Jonas fez, mas talvez ignorando aquele leve empurrão para se aproximar de alguém ou racionalizando porque você não poderia fazer o que Deus estava pedindo. A história de Jonas fala poderosamente a qualquer pessoa que já tenha lutado com o chamado de Deus em sua vida. No fundo, o livro de Jonas revela uma verdade profunda. A misericórdia de Deus vai muito além dos nossos preconceitos e limitações humanas. E às vezes o maior obstáculo para a obra de Deus não são as pessoas que somos chamados a alcançar, é o nosso próprio coração relutante. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse profeta fascinante. Encontramos Jonas pela primeira vez em 2 Reis 14:25, onde Deus o usa para estabelecer ou ajudar a estabelecer as fronteiras de Israel. Ele já era um profeta estabelecido, com um histórico de sucesso. Mas quando Deus o chamou para ir a Nínive, o temido inimigo de Israel, Jonas decidiu que mudar de localização poderia fazer Deus mudar de ideia. Ele não poderia estar mais enganado. O drama vívido se desenrola quando Jonas embarca em um navio indo na direção oposta a Nínive. Mas você não pode fugir de Deus. Uma tempestade violenta ameaça despedaçar o navio e os marinheiros pagãos, ironicamente, demonstram mais sensibilidade espiritual do que o profeta de Deus. Enquanto eles clamam aos seus deuses, Jonas está dormindo no fundo do navio. Quando confrontado, Jonas ao menos tem a integridade de admitir que está fugindo de Deus e se oferece para salvar os marinheiros. Então vem uma das partes mais famosas da história, os 3 dias e 3 noites de Jonas no ventre de um grande peixe. O próprio Jesus aponta isso como uma prefiguração de sua própria morte e ressurreição. Naquele lugar escuro e aparentemente sem esperança, Jonas finalmente se volta para Deus em oração. Sua oração no capítulo 2 é um poderoso testemunho da salvação de Deus. Como ele declara, a salvação pertence ao Senhor. Após seu livramento milagroso, Jonas finalmente vai a Nínive. Sua pregação desencadeia o maior avivamento registrado no Antigo Testamento. Uma cidade inteira se arrepende, desde o rei até o mais humilde servo. Mas em vez de se alegrar, Jonas fica irado. Ele preferia morrer a ver Deus mostrar misericórdia aos seus inimigos. Isso pode parecer estranho para nós, mas talvez não sejamos tão diferentes de Jonas. Eu testemunhei isso em primeira mão durante o movimento de Jesus no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Muitos cristãos em todos os Estados Unidos estavam profundamente preocupados com os rumos da nação durante aquele período turbulento. Eles oravam fervorosamente por um avivamento. Mas quando Deus respondeu às suas orações, movendo-se poderosamente entre os jovens, especialmente na comunidade hippie, muitas igrejas não souberam como reagir. Algumas até se recusaram a permitir que esses novos convertidos participassem de seus cultos. A reação deles não foi tão diferente da de Jonas. Eles haviam pedido a Deus por um avivamento, mas tiveram dificuldade em aceitá-lo na forma como veio. A resposta de Deus à ira de Jonas é ao mesmo tempo gentil e profunda. Por meio da lição objetiva de uma planta que oferece sombra e depois murcha, Deus expõe o coração egoísta de Jonas, enquanto revela seu próprio coração cheio de compaixão. Não deveria eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Deus pergunta. É uma pergunta que ainda nos desafia hoje. O que podemos aprender com a história de Jonas? A jornada dele nos lembra que o chamado de Deus é persistente. Podemos tentar fugir, mas não podemos nos esconder do propósito de Deus para nossas vidas. Vemos como sucessos passados no ministério, como o trabalho profético de Jonas em Israel, às vezes podem nos cegar para novas formas pelas quais Deus quer nos usar.
A história nos desafia a examinar nossos próprios corações e reconhecer que a misericórdia de Deus vai muito além das nossas zonas de conforto. Frequentemente, nossas maiores batalhas espirituais não são contra os pecados dos outros, mas contra a misericórdia de Deus para com eles. Talvez o mais encorajador seja que a história de Jonas nos mostra que Deus pode usar até mesmo nossas falhas e relutância para cumprir seus propósitos. A história é tanto sobre a persistência de Deus quanto sobre a resistência de Jonas. Ela permanece como um lembrete poderoso de que o coração de Deus é maior do que nossos preconceitos, sua misericórdia é maior do que nossa compreensão e seus propósitos são mais persistentes do que nossa resistência. E aprendemos a alinhar nossos corações com o dele, abraçando seu chamado, mesmo quando isso nos leva além das nossas zonas de conforto.